Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela, tenho 45 anos, sou mãe de 3 filhos, biologicamente falando, e um de coração. Ele veio morar comigo, rapazinho, mas eu considero. Bom, gente, hoje o vídeo é o que fazer, e como lidar com pouco dinheiro para não faltar alimento para as crianças, né? E isso não é só para mãe solo, né, gente? Pra mãe normal, né? Mulher casada, responsável, quem for responsável pelas crianças principalmente, né? E assim, não é fácil lidar, a pessoa chegar ali e ter R$ 100, 150, 200, não sei, 50, 20, para comprar tudo que tá faltando em casa. Então é difícil, né? É difícil, porque a mãe quer alimentar o filho, que a mãe que não quer. Quer dizer, a mãe é verdadeira, né? A mãe que cuida, que ama. Que infelizmente tem umas que carregam o nome, mas tudo bem, vida que segue. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, o que eu fazia, né, para tentar segurar a barra, né. Bom, gente, com o tempo, assim, com a experiência, com o tempo, eu aprendi que para quem realmente tem pouco dinheiro, ou para aquela mãe que recebe, porque a maioria das vezes tem mãe que recebe a pensão, né, aí o cara chega lá, dá o dinheiro, e aquele dinheiro tem que cobrir N coisas, né, e ela tem que se virar com aquilo. E é difícil, né? E o que eu fazia? Bom, gente, minha compra do mercado era conhecida. Eu acho que o dono do mercado já sabia quando eu chegava lá, porque a minha prioridade era arroz, feijão, açúcar, café, óleo e farinha. Arroz, feijão, açúcar, óleo, café e farinha. Mas por que você dá prioridade a essas coisas? Veja bem, gente, se tem o arroz e o feijão, a maioria das vezes é ruim comer, mas se tem, já vale alguma coisa, né? Já é o suficiente, porque o arroz e feijão sustenta, né? Se você tem o café, né? Faz um cafezinho pela manhã e você tem um óleo, tiver uma cebolinha em casa, se você tiver uma cenourinha, o que você tiver em casa que der para fritar com óleo, jogar um pouquinho de farinha, já dá para criança tomar o café com aquela farinha. Isso que eu tô falando para quem não tem condições, porque quem tem, graças a Deus você pode levantar, comprar seu pão e tudo. Mas eu tô falando vida real, entendeu? Porque infelizmente eu também passei muito por isso e a gente passa, né, gente? A gente não tem condições, não adianta a gente querer bancar a onda de, isso é mentira. E você tendo a farinha, gente, tendo arroz e feijão, o cafezinho para acompanhar e a farinha, gente, ajuda demais. Uma farinha ali, tipo, eu gostava assim, eu colocava um pouquinho de sal na farinha também, e umedecia um pouco assim com água, né? Aí você mexe bastante, deixa o óleo aquecer e joga dentro, fica muito gostoso, entendeu? Fica muito gostoso mesmo. No caso, como meus filhos não gostavam de cebola, essas coisas eu não jogava, mas os filhos que gostam, né, de cebola e você tiver em casa, nossa, vai ser muito bom, né? Agora, se você foi lá e comprou arroz, feijão, açúcar, café e óleo, porque eu já sei, digo, até hoje eu vou no mercado e essas são as primeiras coisas que eu faço, gente. E pior, no meu tempo, não tinha como tem hoje em alguns, né, atacadão, ainda tem lugar que não tem, mas na maioria dos lugares tem atacadão, tem outras opções. Infelizmente, se esse vídeo chegar em locais que não tem opção, e daqueles mercadinhos, é essa a realidade nossa, né? Eu vivia assim, era mercadinho pequeno, então não podia fazer nada. Aí tá, comprou arroz, feijão, açúcar, café, óleo e farinha. Aí o que você vai fazer? Eu, eu optava pelo cuscuz, né? Eu comprava um pouco de cuscuz, né? Eu trazia um pouco de cuscuz e comprava o ovo e a salsicha. Por quê? Ah, mas só tem R$ 5, só tem R$ 3, só tem R$ 4. Não importa, você chega lá no açougue e fala, eu quero R$ 5 de salsicha, R$ 4 de salsicha, R$ 3 de salsicha. Ah, mas se vir 5 salsicha, vai comer só hoje e amanhã, gente. É uma realidade de sabedoria. Se você comprou ali, suponhamos, veio 6 salsichas, separa aquela salsicha. Se você tiver até 3 filhos, né, você vai pegar uma salsicha. Ah, um é pouco, tudo bem, você que sabe. É melhor seu filho provar um pouco hoje, amanhã e amanhã, do que só comer hoje aquele monte de salsicha e amanhã não ter o que comer. Aí você pega uma salsicha, rala ela bem raladinha, gente, bem raladinha. E você pega um ovo,
coloca o ovo pra fritar, mexe, fazer mexido e joga a salsicha dentro. Um ovo e a salsicha, você vai ver o tanto que rende. Aí você coloca no pratinho deles e depois você coloca o arroz e o feijão, você coloca essa mistura em cima. Gente, é muito gostoso. Se você tem criança que não come salsicha, aí você, na hora que você for fritar, você separa. Se você tem criança que não come ovo, mas não existe, sim, gente. Infelizmente existe, né? E a gente tem que respeitar. Aí você faz isso. Outra coisa também que eu fazia, gente, e que é muito assim, eu fazia e que ajudava muito, é a questão da carne moída. A carne moída é cara? É. Aí você vai lá no açougue, suponhamos que você tá com R$ 10, 8, não importa o dinheiro que você tá na mão. Você pede salsicha. Aí vem só um pouquinho. Oh, perdão, salsicha não, carne moída, né? Aí vem só um pouquinho de carne moída aqui. Um pouquinho sim, gente. Olha, isso é estranho que eu vou falar, mas funciona. Tu pega a carne moída, ela vem ali, aquela bolinha, se amassa ela assim, bem amassadinha. Ou você pode deixar ela do jeito que ela tá ali, que vem amarradinha na sacola. E você pega uma colher normal do dia que a gente come tudo, se alimenta. E você vai tirando as colheres. Vai dar ali, ó, deixa eu contar aqui. Dependendo, às vezes você consegue separar ali 10 colheres, 5 colheres, 8 colheres, não importa. Aí você separou, suponhamos que deu 5 colheres separadas. Aí você fala, nossa, o que é que eu vou fazer com 5 colheres de carne moída? Pois é, isso aqui é pra quem realmente quer fazer algo para que seus filhos passem o mês se alimentando de algum sabor, de alguma coisa. Porque não adianta você pegar aquela carne moída, fazer tudo, dar tudo dele hoje, amanhã não tem. Você pega essa carne moída, entendeu? Vai lá, passa ela num refogadinho, numa cebolinha, no alho. Eu não sou fã de alho, então lá em casa eu não usava alho, né? Mas você passa no alho, que tiver o alho, uma cebolinha, que tiver. Refoga ele ali, põe um temperinho aquele vermelho, eu não sei o nome. Gente, eu confundo o tempero vermelho e amarelo até hoje. Então, se eu for comprar, dependendo do que eu falo, porque eu não sei porque eu confundo. Mas tudo bem, tu pega o vermelho e tu vai lá, né? Faz aquele caldinho. Se você puder, se você tiver farinha de trigo, você molha um pouquinho de farinha de trigo, só um pouquinhozinho, bem pouquinho mesmo, assim. Bem, assim, vamos dizer que menos da metade do meio da colher, só a pontinha. Na água, dissolve ali e joga nessa carne moída. Ela vai ficar um caldo grosso e você vai pegar esse caldo grosso e vai espalhar, né, nos pratos. Mas é muito pouco. Alguém pode falar, mas é muito pouco. Eu não vou fazer isso não. Bom, se você não quiser fazer porque você tem dinheiro pra comprar. Eu tô falando pra quem não tem. Porque se você for fazer isso, gente, aí você pega 5 salsichas que você comprou, dá 5 dias, né? Você pega, dependendo do filho, até mais, né? Aí você comprou ali uma dúzia de ovos. Você comprou mais esse pouquinho de carne. Então você vai fazendo. Outra coisa também que eu gostava de comprar é também, gente, vocês não repararam que eu tô. Esses dias eu tô atacada da falta de ar e a respiração fica assim meio afogante, entendeu? Mas tranquilo. E tanto que eu tô aqui, ó. Minha companheirinha. Bom, tá. Aí o que acontece? Você pega tudo isso, gente, dá pra durar uns dias, né? Aí você pega o cuscuz também. O cuscuz dá pra fazer M coisa. Com cuscuz também, por exemplo, você separou essa colher de carne moída. Aí você vai e faz a polenta. Eu não sei fazer polenta. Eu ensino, qualquer coisa eu ensino. Mas eu já vou falar aqui meio de antemão. A polenta é o quê? Se umedece ali como se você fosse fazer a própria massa do cuscuz, só que você deixa um pouquinho mais úmida, entendeu? Deixa lá um pouquinho. Enquanto isso, você refoga a cebola, tal, bota um pouquinho de água. Quando a água estiver fervendo, tu coloca a polenta dentro, né? E mexe. Vai mexendo até ela desgrudar totalmente do fundo e você vê que tá cozida. Igual quando a gente vê que o cuscuz tá cozido desse jeito. Aí você vai, coloca em uma vasilha assim, amassa ela assim na vasilha. E depois você corta os cubinhos, depois que ela esfriar, você corta. Para criança que gosta, é muito bom, entendeu? Você pode também acrescentar uma colher da carne moída já refogada dentro, fica bom. O cuscuz, você pode fazer o cuscuz normal, claro. Você pode fazer também o cuscuz, por exemplo, pela manhã você levantou, tipo, você pode pegar também a cebola refogada, bem refogada com alho, colocar um pouquinho de manteiga para ajudar a render a manteiga, se caso você tiver, um pouquinho de manteiga e um pouquinho de óleo. Aí tu amassa o cuscuz, joga dentro e mexe. Nossa, fica muito bom, gente. Fica muito bom. E assim, na real, eu até me emociono assim às vezes, porque falando assim, às vezes tem gente aí falando, eu não faço, isso é muito pouco, mas gente,
tem gente sofrendo, tem gente passando necessidade. A situação, cada dia que passa, tá pior. Cada dia que passa, porque às vezes as mães com vergonha, sem querer que ninguém saia falando, acaba que não faz isso, mas a sua vergonha, a minha vergonha, deixa as crianças com fome, entendeu? E não é assim que funciona. Nós precisamos, gente, ter um pouco mais de, sabe, de, um pouco mais assim que eu falo, porque realmente às vezes é vergonhosinho, eu sei, mas é nossos filhos, entendeu? Às vezes você vai no mercado com R$ 250, suponhamos, né? Você traga um pacote, tá, o arroz. Eu sempre usei o arroz parboilizado, ou parboilizado, por aí se vai. Aí esse arroz é ruim, esse não gosta desse arroz. Gente, primeiro, por que que eu uso? O arroz parboilizado, se você pegar ele, refogar ele bem refogadinho, ele rende bastante. E sinceramente dá pra comer ele certo sozinho, se tiver bem temperadinho. Outro é um arroz que bebe água. E quanto mais tu põe água, melhor cozinha. E fica gostoso. E eu posso fazer aqui pra vocês verem. E ele tem uma vantagem. Eu nunca vi ninguém contando. Você já viu? Não, ainda não vi. Só não vi. Mas o arroz parboilizado, gente, ele bem temperado é muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. Muito mesmo. Entendeu? Isso beneficia bastante. Porque ele é bom. Ele rende bastante. Entendeu? E ajuda, entendeu? Eu gosto dele, eu compro ele. Mas ele é mais caro, realmente, mas ele rende tanto que ajuda, gente, de coração. Eu posso fazer aqui um dia pra vocês verem, eu uso ele, entendeu? Minha mãe, ela usava, o pessoal, mas ela usava, porque ela sabia que aquele ali era, rendia, e tem criança, gente, que gosta de se alimentar bastante, nem que seja por arroz, por feijão, né? Então, ele ajuda bastante. Bastante mesmo. Arroz parboilizado ajuda. Eu gosto dele. Não tô fazendo propaganda, até porque isso é o nome, né? Mas ajuda bastante. Outra coisa, macarrão. Tá? Você trouxer o macarrão, o temperinho vermelho, o tempero amarelo, entendeu? Aí você fala assim, mas então se eu for comprar, eu compro o quê? Tá, arroz, feijão, açúcar, café, óleo, farinha, cuscuz, ovo, salsicha, macarrão, né? E, tem outra coisa também. Às vezes algumas peças de carne de porco são baratas, bem baratas. Então você pode comprar meio que de cada peça e você corta os cubos. Outra coisa também é o frango. Quando você achar o frango em conta, apesar que até o frango hoje está caro, mas na maioria das vezes, por exemplo, você vai lá e compra um frango, aí você corta em cubo, entendeu? E quando você for fazer, o que é que você tempera ele? Corta em cubo, bem pequenininho, assim. É isso, você corta em cubo e passa na farinha, seja na farinha de trigo, farinha de rosca, né? E farinha. E coloca para fritar, fica muito gostoso também, ajuda, né? O frango também. Porque, gente, se você pegar essa carne moída, separar pouquinho, você sempre vai ter um caldinho para dar ao seu filho. Se você compra o ovo e mistura junto com a salsicha, também você vai ter mistura para seu filho, entendeu? Se você pega esse frango e faz desse jeito empanado, você vai ter uma mistura para seu filho. Ou seja, tudo que você ter cuidado, prestar atenção, é pouco, entendeu? Outra coisa, quando for colocar comida, eu sempre tive assim, mas esse cuidado também vai colocar comida, eu comecei a entender, gente, tudo que a gente joga fora hoje faz falta para nós amanhã, faz. Então, quando vai colocar até a comida nossa mesmo, né, dos filhos nossos, coloca bem menos. A criança, lógico, a maioria às vezes fala, eu quero mais. Não, amor, come isso aqui. Quero ver se você consegue comer tudo isso. Você passa aquela força para seu filho. Se ele comer, tu coloca menos do que você já colocou, entendeu? Porque ele já comeu um pouco. Aí tu coloca menos. Se ele conseguir comer aquele, ok, tu bota mais. Mas você vai ter um cuidado de saber que você não vai jogar um arroz fora, você não vai jogar feijão fora, você não vai jogar nada fora. Entendeu? E isso é muito bom. Se você começar a trabalhar em cima disso, por que eu tô falando isso? Gente, sobreviver com 3 crianças num local onde você tem mercadinho pequeno, era difícil, entendeu? E uma certa feita, uma pessoa conversando comigo, né? Eu não falo assim, gente, que eu tô começando agora, eu não pedi autorização, não posso falar os nomes, né? Se a pessoa deixar, eu falo. Ela falou assim, como é que você
que você consegue lidar com tudo isso? Porque, gente, não era só meus filhos, tinha meus irmãos. E minha mãe tinha o trabalho, que era o que eu trabalhava para ela na época, né? Como eu falei no primeiro vídeo. E a gente corria, se virava. Só que aí você pensa, meus filhos, meus irmãos e minha mãe e meu tio. Né? Tinha meu avô também. Só que meu avô, a gente só mandava alimento pra ele. Meu avô era... Ô, velho, ruim, menino. Assim, gente, ruim assim, que eu falo. Ele era mão de vaca. Pra mim, não. Ele não era assim, ruim comigo. Aí minha mãe mandava ele lá, né? Mas assim, se você pegar, nós já chegamos a ser 15 pessoas na minha casa. Aí você pensa, poxa, mas 15 pessoas é difícil. Só que tem que ter controle. Outra coisa, gente, açúcar. Sempre que possível, traga açúcar de 5 quilos, sempre que possível. Não tô falando que, porque se não der, né? Mas se você puder, traga açúcar de 5 quilos e o café é bom. Por que o café é bom? Veja bem, lá vai outra livrozinho. Eu não faria isso, porque depois que eu falar aqui alguém, querida, é pra quem tá precisando. Se você tem dinheiro, oh que bom, ai que aleluia, graças a Deus você tem dinheiro pra comprar. Ok? Ok. Bom, vamos lá. Café. O café não... Ai, Jesus, o café nós chamava chafé. Por quê? Porque no início a gente vai fazer o café, coloca o café normal e tal. E começamos a perceber que aquele café pra muita gente não rende. Não rende. Então o que é que a gente fazia? E o que que eu fazia? Eu comecei a fazer o quê? Eu tinha a minha negócio de fazer café, a hora que eu fazia café uma vez só, enchia aquela vasilha de água, tacava ali açúcar, colocava o pó. Mas aquele pó, gente, era assim, aquele pó era aquela questão. Vai estar com gosto de café, mas não vai estar forte. Porque não adianta fazer um café forte hoje a mão não tem café a beber. Então eu tenho esse controle, um pacote de café pra mim durava um mês. E meus filhos, tudo bem que meus filhos não bebiam, não gostavam de café, como até hoje não gostam de café. Mas a minha casa tinha muita gente, né? Inclusive eu tenho uma irmã que se ela for te visitar, minha irmã, ó, tô tendo café, tá tudo resolvido pra ela. Ela vê esse vídeo, eu tô lascada. Bom, vamos lá. Então, e o que acontece? Todas essas situações que eu tô colocando pra vocês são o que eu fiz, entendeu? Porque a gente sabe que é difícil lidar com pouco dinheiro e criança necessitando. Por quê? Porque não é só alimento, gente. Tem pessoas... Eu mesmo pago aluguel, que até hoje pago aluguel, né? Eu não tenho casa própria, né? Se Deus quiser, um dia eu vou ter, se não, ok, tem problema. Mansão mesmo, a minha tá lá no céu, na glória. Quando eu for pra lá. Quando eu tiver com 120 anos. Se Jesus não vier antes. E aí, o que que acontece? É... Tá. E assim, quando nós não tivermos esse cuidado, porque vem o remédio, infelizmente, se eu sei pra você que eu gastei de coisas, remédio com meus filhos, não gastei. Não, meus filhos nunca tiveram problema de saúde, mas eu obedecia muito a questão do meu avô, né? Quando meu filho era pequeno, que eu saía para trabalhar, meu avô sempre falava, você colocar uma medida de leite, leite normal, leite caixinha, eu colocava uma medida de leite, a mesma medida de água, 2 pitadas de açúcar e uma de sal, era assim que meu avô me ensinava. E eu sacudia e passava para dava para criança, então era que substituía o leite, né? Outra coisa, gente, é estranho, sei lá. Hoje as coisas estão bem mudadas, mas era o que meu avô me ensinou e eu nunca passei problemas com meus filhos com saúde de jeito nenhum, nunca, né? É, agora, uma coisa também que meu avô sempre falava, café com leite. Eu sempre dei café com leite para meus filhos pequenos. Sempre dei. Meu avô sempre falava assim, dá café com leite que o menino fica com o cérebro bom. E eu tacava de café com leite. Mas o café era ralo também, né, gente? Que eu falando, eu não fazia café forte, né? Aí você fazia café forte quando chegava a visita? Não. Uma vez uma visita chegou lá em casa e falou assim, nossa, seu café tá parecendo chá. E quando eu fui pra responder, minha mãe não deixou. Mas eu ia responder. Eu falei, quer café forte? Me veio tragar da tua casa. Porque a hora que eu vou acabar, que eu for pedir, tu não vai me dar então. E tinha 2 vizinhas lá muito tranquilas. Essas era aquela, minha filha acabando na minha casa, na casa dela, acabando na casa dela e por isso vai. Mas é difícil achar hoje, né, gente? Hoje já não existe mais isso, né? Lá tinha, né? É Arminda, Minda, a gente chama de Minda, e Dei, Valdeir. Ela era as vizinhas que a gente trocava alimento, né? Graças a Deus elas estão bem. Então a gente trocava esses alimentos, né? E
E era uma ajudando a outra, né? E Deus abençoava. Então, assim, para que não falte alimento no final do mês, né? Que você consiga, a gente sempre fazendo isso. Outra, você fez o cuscuz. Aí os meninos comeram, né? E aquele ficou um pouco na cuscuzeira. O que você fez? Você pega aquele cuscuzinho, guarda na geladeira, gente. Não joga fora. Ele serve como farinha, ele serve como o que você quiser. Outra coisa, eu sei que o vídeo já tá um pouco grande, mas eu quero fazer logo tudo aqui pra não ter que voltar. Outra coisa, gente. Onde eu moro aqui é bem pequeno, mas às vezes você pode morar numa casa maior, entendeu? Você pode morar num lugar grande. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Gente, se você compra 2 cabeças de alho, separa uns dentinhos de alho, gente. Deixa ele ali no cantinho. Depois eu explico como é que faz. Entendeu? Até você pesquisa no YouTube e planta. A folha do alho é boa pra fazer comida. Depois você pode ter colher a cebola. Você cortou a cebola, aquela pontinha da cebola dá pra você plantar. Com poucos dias você já tem folhinha de cebola em casa. Comprou a cenoura, deixa de molho aquela pontinha. Quando você tá criando raiz, bota pra plantar. O pimentão, se você usou o pimentão, pegou a sementinha, planta, também vai vir pimentão. Gente, não custa nada, você tirou ali um tempo, ela faz isso. Agora não, porque eu já colhi, né? E quando eu resolvi começar esse vídeo, eu já tinha colhido, mas ó, eu moro aqui bem pequenininho, uma hora eu vou mostrar pra vocês. E eu já peguei tomate, cebola, inclusive a minha última eu colhei um dado aqui, cebola, essas coisinhas tudinho a gente colhe, gente. É só plantar aí numa vasilhinha, numa garrafa PET. Ah, mas eu não tenho areia suficiente, gente. Quando eu mudei pra cá, que eu fui fazer, o pessoal tem que ter areia. Mentira, agora sim eu tenho areia preta, assim que eu comprei. Mas as primeiras eu peguei lá na rua. Eu peguei lá na rua. Oxi, rapaz. Porque as pessoas, ah, isso não pode, isso não vale. E quem sabe da sua vida, da sua casa é você, os outros sabem, não. Quem sabe do que você tá passando é você. Entendeu? Nesse exato momento eu posso estar conversando com alguém que só tem arroz em casa, só feijão, de repente só o último alimento foi servido hoje. Tu acha que alguém se importa? Vai bater na porta da casa dos outros, outra coisa que eu falo, gente, pelo amor de Deus, não sai. Se você sai para pedir, peça com sabedoria. Bate na porta, oi fulano, oi, seguinte, isso na minha casa, eu tô sem alimento, tô sem o que comer, e eu não tô te pedindo, eu quero lavar uma louça pra você, varrer seu quintal, lavar sua área, lavar seu carro, sua moto, sua bicicleta, faça qualquer coisa pra você me dar um gol, entendeu? Porque a pessoa vai entender que você tá procurando trabalho. A pessoa vai entender que realmente você tá procurando algo. Então você vai e faça isso, entendeu? Porque não fica esperando, gente, que porque eu vou te dizer uma coisa que na real, se tem alguém que vai, a maioria vira as costas é parente, não fica esperando aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é não te ajudar, ainda sem falar não. Tem parentes que é nota 1000, mas vida que segue. Tá, se você tem um parente bom, amém. Outra, aquilo que você recebeu, usa com sabedoria. Seja dinheiro de algum benefício, seja, não sei, o que você recebeu ali, usa com sabedoria, se você puder, pesquisa os mercados. Outra coisa também, gente, é o tocinho, entendeu? Se você comprar o tocinho, você frita ele, a gordurinha dele ajuda muito, substitui muito óleo. Ah, tá, outra coisa também, gente. Ai, meu Deus, antes do vídeo vai parar. Outra coisa também, gente, a batatinha. Quando você comprar a batatinha, você faz dela a, a batata rústica, que é, não é substituta, ela é melhor do que a própria batata frita. A batata rústica, você pega ela, corta ela as rodelas, depois você vem cortando assim as paletinhas. Aí você põe ela pra cozinhar. E você fica, quando ela tiver ao dentro, que você enfia o garfo assim, ela entrar mais meio durinha, aí você tira. Aí você separa ela, passa na água, entendeu? Ela vai escorrer na água, entendeu? E depois ali você separa ela, bota na vasilha. Você vai passar na água pra ela parar de cozinhar. Aí você vem, coloca na vasilha, coloca uma pitadinha de óleo. Aí você pode colocar o tempero que você quiser. Só não põe cebola, pimenta, essas coisas. Mas os temperos assim, tempero vermelho, sazon, essas coisas assim, sabe? Você pode jogar lá dentro, tempero vermelho, por isso vai. Aí você mistura e põe na geladeira. Então toda vez que seu filho for comer, você passa em alguma farinha. Se não tiver farinha, você frita assim mesmo. Né? Você pode até fritar também no próprio óleo do tocinho. Aí tu vai e serve. Serve com batatinha. Fica muito mais gostoso, né? E por aí se vai. Eu faço muita coisa, gente, sabe? Eu, assim, se for olhar porque tem que se virar nos 30, minha filha. Aí você pode fazer a polenta, como eu falei, você pode ter a batata rústica direto e ela fica muito tempo na geladeira, não estraga. Claro que tudo tampadinho, né? Ah, outra coisa também. Você comprou ali 2 extratos. Você pode fazer aquele extrato duplicar. Por quê? Você pega o extrato, pega o óleo,
joga o tempero vermelho, coisa, joga o tempero vermelho dentro. Se você não tiver o tempero vermelho, mas você gosta de tempero amarelo, taca ele também, entendeu? Aí você refoga, joga o sachêzinho daquele tempero do... Como é que eu falei? Agora deixa. Tu joga lá dentro. Aí tu pega a metade dele, se você jogou ele inteiro, você vai pegar a metade dele de água. E joga lá dentro. E mexe. E larga lá, deixa ele ferver. Quando ele ferveu, gente do céu, pelo amor de Deus. Vai ficar muito mais gostoso, temperadinho. Você pode botar cebola, pimentão, o que você quiser. E por isso vai. Então, ou seja, gente, nós temos várias formas de economizar em casa, né? E a principal forma de você economizar é toda vez que você for fazer, pegou o dinheiro, for fazer uma compra, apresenta a Deus. Apresenta a Deus, Ele vai te dar sabedoria e você vai poder, né, tá se ajudando. Vai ter dia difícil? Vai. Aí você vai ter consciência que você não jogou nada fora, você vai ter consciência que tem. Outro, ensina seus filhos a plantar. Não custa nada, você pega ali, olha meu querido, enche um vaso de coisa, põe uma sementinha, põe outra ali. Demora. Mas quando vem outra batatinha, se você puder, claro, tô falando assim no caso. E outro, não tem desculpa. Você pode ir num verdurão, nesses lugares onde eles vão jogar fora as frutas que não usam, que tem semente, você pega aquela lá, dá pra plantar também. Se der, eu vou fazer um vídeo indo lá colhendo essas coisas pra te mostrar, tá bom? E aí são as dicas, e você que segue, entendeu? Você que sabe. Porque não é fácil, né? Ficar chorando pedindo as coisas. E quando eu tiver mais dicas, sobre mais coisas, eu trago, tá? Desculpa aí que o vídeo ficou grande, mas eu tava com desejo de gravar e tamo aqui, tá bom? Fique com Deus, tá? Tchau!